Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um vídeo sobre o vampirão Temer e uma ex-ministra de Lula e Dilma que participaram da tal de Líder Brasil Conference em Londres. Ele delirou, meio que surtou, falando de governos, dando opinião sobre os governos, como se estivesse falando do Lula e estivesse ensinando o que o governo Lula precisaria fazer. Quer dizer, o governo Lula é respeitado no mundo todo, um grupo de ministros sensacional, fazendo a coisa acontecer, e vocês vão ver que o vampirão delirou, né? Os caras perguntaram lá um negócio para ele, ele começou a dar aula como se estivesse mandando um recado para o governo Lula. E logo em seguida nós vamos ver essa ex-ministra do Lula e da Dilma, uma ex-ministra que já foi premiada mundialmente durante a gestão de meio ambiente nos governos Lula e Dilma, e ela dá um show e critica firmemente quem critica o Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos começar ouvindo o vampirão e depois a gente entra com o show da ex-ministra de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Desde já, eu já peço a você, meta o dedo no like e passa adiante. Vamos à fala do vampirão, ver se ele não delirou. Tá certo que pode dar errado. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer no governo é saber que não adianta arrecadar muito se você gasta muito. Mesmo que você arrecade bastante, você tem que ter um teto para os gastos públicos. Não foi sem razão que logo no início do meu governo nós estabelecemos com a área econômica, né, um teto para os gastos públicos. Porque é interessante, a economia não se resolve num passe de mágica. Você precisa tomar uma série de medidas para obter a redução dos juros da taxa Selic, para obter a queda da inflação. E mais ainda, você precisa ter um projeto. Você sabe que você indicar ao povo, portanto ao seu eleitorado, qual é o seu objetivo, quais são os pontos centrais que você tem no seu governo é fundamental, porque você dá estabilidade, você dá às pessoas que querem investir ou às pessoas que querem se empregar, elas ficam sabendo qual é o seu projeto. Então é importante que as pessoas saibam o que o governo X pretende fazer nos seus 4, ou que seja, nos seus 8 anos. Eu recordo que Juscelino Kubitschek tinha um projeto, vocês se lembram, quer dizer, uma boa parte daqui se lembra, do chamado plano de metas. As pessoas sabiam o que iria acontecer, porque este planejamento, aqui está o ministro do Planejamento, esse planejamento permite que você saiba para onde direcionar adequadamente as verbas que recebe. E o outro ponto é você ter uma unidade governamental. Especialmente no presidencialismo, você precisa ter uma harmonia ministerial extraordinária. Se você tem ministérios que são contestados uns pelos outros, você tumultua e gera insegurança. Eu acho que são coisas que, se levadas adiante, podem ajudar a dar certo. Falei para vocês que o bicho surtou? De onde ele está falando? Porque do Brasil não é. O Brasil de Lula vai muito bem, graças a Deus. Obrigado, viu, vampirão? Mas é isso que dá, né? Os caras convidam o cara para esse tipo de coisa aí, o bicho fica surtado. Agora vamos ao show de uma ex-ministra de Lula e Dilma. Ela foi simplesmente espetacular. Vamos lá? Eu separo em duas coisas. Uma coisa é gestão de crise, cadê o Diogo? Tá? Lidar com desastres, inundações, incêndios, isso é gestão de crise. Outra coisa é gestão de risco climático. Pensar o desenvolvimento do país considerando o aumento da temperatura e os riscos associados para isso. Nós precisamos, então, de ciência dizendo como vulneráveis nós somos, e o ciclo, presidente Pacheco, não é só do carbono. Eu diria que é estratégico, olhando para os governadores aqui, campeões de produção de alimentos, olhar o ciclo de água, tá? E entender claramente que a gente precisa avançar, sim,
num Brasil superando o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É preciso deixar esse will, esse greenwashing de lado, porque tem muito trabalho pela frente e o mundo é cheio de bad guys. Tá? Não tem só good guys, não. Tem que ter muita união nesse país e o Brasil tem que parar de falar mal do Brasil. Eu peço encarecidamente isso. Tá? Por favor, parem de falar mal do Brasil. É incompreensível que um país cheio de soluções, que temos nossos problemas, resolva falar mal de si mesmo. Vai para a terapia antes de ir para o mundo. Tá? Recomendo isso porque é muito complexo negociar com brasileiros falando mal do seu próprio país, sem entender a dimensão desse país. Finalmente, eu acho que o Brasil precisa fazer escolhas sobre o seu futuro no presente. O ministro Roberto Rodrigues falou bem sobre a questão de desmatamento. A decisão sobre desmatamento foi no Código Florestal, em 2012, que a agricultura pactou, não precisamos de desmatamento legal, e, no entanto, outros atores entraram na sala e levam a uma discussão, para mim, completamente extemporânea, porque o Brasil é o único país que apresenta emissões de carbono ilegais convivendo com emissões de carbono legais. Isso é de uma esquizofrenia climática, vou usar, sem sentido. Tá? Porque as pessoas do bem são expostas aos criminosos. E nós temos que separar o joio do trigo, isso é uma função do Estado, tem que combater a ilegalidade. Por outro lado, nós temos que entender por onde nós vamos e escolhas essas precisam ser feitas. Na minha opinião, minhas duas últimas observações. O Brasil precisa apostar na questão da bioenergia como um player global de provedor de soluções. 4 situações de energia estão disponíveis hoje no mundo: nuclear, eólica, solar, que é do hino chinês, e biocombustíveis, que essa gente bronzeada tem que mostrar o seu valor. O Brasil tem que trazer parceiros, mostrar suas realidades, e isso é o setor privado e o setor financeiro que precisa estar na sala. E, por fim, acho que o Brasil tem uma discussão super importante a ser feita sobre a Amazônia. Tá? A Amazônia, ela tem um conceito internacional definido, que é um conceito de segurança climática. 20% das emissões de captura de carbono do mundo estão associadas à floresta tropical, que não está capturando como estava capturando no passado. Esse conceito poderá ser revisto pela ciência global. Tá? Por outro lado, a Amazônia está com problema de desmatamento, a floresta derrubada hoje não produzirá água amanhã. Então, a questão hídrica no Brasil, ela não é só um benefício global, ela é um benefício nacional. E a gente precisa pactuar um conceito nacional sobre a Amazônia. A Amazônia tem um conceito internacional definido, o Brasil não tem um conceito definido, político, sobre o que nós queremos, como queremos tratar com 60% do nosso território, com a diversidade que já foi colocada aqui. Então, vamos lá, vamos trabalhar, porque esse país tem mais do que oferecer ao mundo do que a gente está vendo hoje. E eu acho sempre melhor. Eu não suporto essa discussão. Estava na Bahia agora, e foi lá assim, vi na praia, trabalhando para um futuro melhor. Eu falei, vamos trabalhar para um presente melhor. Obrigada. Meus amigos, a mulher foi aplaudidíssima. Você viu que ela deu uma bronca, né, em quem fica falando mal do Brasil, né? Vá para terapia, vá para terapia. Ela deveria ter dito isso pro Vampirão, né? O Vampirão mereceu ouvir isso. Gente, gostou? Mete o dedo no like, comente aí, deixe seu recado pro Vampirão e passe bastante adiante. Valeu, gente, obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives. Valeu, tchau!